Começa agora na Mundial. Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan. Pontualmente em São Paulo, 23 horas, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como trazer as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Seja muito bem-vindo, ouvinte da Rádio Mundial. É um prazer recebê-lo aqui, estando nesta noite, falando ao vivo, uma noite bastante agradável aqui nos Alpes da Paulista. A Paulista hoje está bastante agitada. O pessoal recebeu o seu saláriozinho, está com a grana na rua e a avenida toda está lotada de gente. Seja muito bem-vindo. Começa aqui mais um Salutes. A pauta de hoje é bastante polêmica. Nós vamos falar de uma senhora hoje, uma senhora bactéria bastante famosa, a Helicobacter pylori, uma bactéria que causa não só a úlcera gástrica, mas também alguns tipos de câncer no estômago, no câncer na área digestiva, principalmente estômago. Por conta disso, eu fiz uma chamada no Facebook, algumas pessoas até ficaram um pouco incomodadas. Nossa, minha mãe morreu de câncer, eu tive parentes que morreram de câncer, essa bactéria tem que ser bombardeada. Será que é mesmo? Para falar desse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Naif Tadeu, que é um médico, cirurgião e nutrólogo, que vai explicar que não é bem assim, não necessariamente a gente tem que exterminar a bactéria, essa bactéria H. pylori. Muito boa noite, Dr. Naif, seja muito bem-vindo ao Salutes, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Baldan, o prazer é meu estar com você e os seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite. E essa abertura aqui está correta, na verdade a gente não tem que exterminar a H. pylori. Vamos começar primeiro falando quem é essa senhora, essa dona H. pylori, a Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é uma bactéria que foi descrita pela primeira vez no início dos anos 80, né? Dois médicos australianos, um deles, Dr. Marshall, inclusive teve dificuldades e foi, de certa forma, retalhado, quase que vaiado na primeira apresentação que fez, quando informou a comunidade científica que a úlcera gástrica, que era operada, né, se fazia retirada parcial de estômago por causa de úlcera, e além de cirurgias, era tratada com antiácidos, né? Na realidade necessitaria de antibióticos para o seu tratamento, porque era causada por uma bactéria. Como toda novidade, né? Isso causou aquele espanto e aquela rejeição, tanto que ele teve que se inocular com a bactéria. Ele quase morreu, ele passou muito mal, o Marshall, porque ele foi para casa indignado, injuriado com aquilo, porque ele tinha absoluta certeza do que dizia, e ele fez uma solução concentrada de Helicobacter pylori e tomou, para provar que ele tinha a úlcera, e tomou um antibiótico e curou. Né? Então, provando no... Sim, ele fez uma coisa absurda, né? Mas a que ponto foi necessário chegar para que isso pudesse começar a ser entendido? E aí começou um tratamento por antibióticos. Sim, então o tratamento era... porque, assim, quando se descobre uma coisa, não se espera as variantes, né? E determinados povos, o brasileiro é um deles, adora novidade. Né? Tem povos que você chegar e falar, olha, eu tenho uma novidade para você, eles falam, não, muito obrigado, novidade eu não gosto. Né? E nós aqui não, as pessoas chegam com você, seja no consultório, seja em qualquer outro tipo de serviço, e perguntam, você tem alguma novidade aí? Oba, tem uma novidade. Né? Então, essa novidade era o antibiótico, e todo mundo passa a tratar a úlcera com antibiótico. Uma associação de antibióticos associado com medicamentos que tiravam totalmente a acidez gástrica. O Helicobacter pylori é uma das únicas bactérias que consegue viver no meio ácido do estômago. Quando o paciente tem 2,5 de pH gástrico, você encontra menos H. pylori, né?
O que dá a impressão para a gente, o tempo ainda vai provar e pesquisas novas virão, é que talvez se necessite ter uma pequena quantidade de H. pylori, por causa de outras funções interessantes que ele tem, mas não numa quantidade grande e sem proteção gástrica. Porque nós sabemos que não basta você ter H. pylori para você ter câncer gástrico. Você precisa de outras coisas. O estômago é um dos órgãos mais protegidos pelo iodo. Já se falou do iodo várias vezes, né? É verdade. Então, mas é aquela história. O iodo que tem no corpo, apenas 3% dele é da tireoide. O resto tá 97% do iodo, 1.450 miligramas de iodo, que são 1.500, que só 50 da tireoide, 1.450 miligramas são de estômago, esôfago, mamas, pele, útero, ovários e próstata. Testículos também não? Não, próstata. Não, próstata. Testículo não. Esses órgãos todos, inclusive pele muito protegida pelo iodo, e estômago e esôfago também. Então, sabe-se que o iodo em altas doses, para quem ingere iodo em altas doses, come muita alga, por exemplo, ou faz suplementação de iodo, como nós fazemos, essa proteção é muito grande. E você chega a ter metilação dos genes de alguns tipos de câncer desses órgãos. E como o Helicobacter pylori teria outras vantagens, né? Outras funções, né? E também causa câncer, isso já está comprovado, alguns tipos de câncer gástrico realmente são causados por ele. O que nos dá a impressão é que trabalhos futuros irão nos mostrar isso. Que você talvez necessitasse ter uma boa metilação do seu gene causador de câncer gástrico, né? Que ao se manifestar determina o aparecimento do câncer gástrico. A metilação e a inibição, para o ouvinte entender, é a inibição do gene, é não permitir a sua manifestação, que é o que vale. E isso poderia ser feito por intermédio de iodo, do próprio iodo, e não usar coisas cancerígenas. Porque na verdade, retomando um pouquinho, Dr. Naif, quer dizer, o intestino e toda a parte digestiva necessita de bactérias, obviamente, para toda a decomposição dos alimentos, para que eles sejam absorvidos no intestino delgado, e aí, sim, tem Nós temos 40% mais bactérias no trato gástrico-intestinal do que células no corpo humano. Corpo todo, né? 40% a mais de bactérias no trato gastrointestinal. Nós somos mais bactérias do que gente, né? Sim. Outra coisa, o nosso genoma, que se esperava 100 e tantos mil genes, são 24 mil. Desses 24, 20 mil e alguma coisa são genes ativos, né? Então, quantos genes você tem? Você tem bilhões de genes de bactérias no organismo, entendeu? Então, essa interação genômica, na realidade, isso é uma associação, né? Você não é um indivíduo puro, você é fruto de tudo isso. É aí que vem a história do coco, né? De novo. Por quê? Porque você sabe que o coco tem a monolaurina. E a monolaurina, ele tem o ácido láurico, que ao encontrar o ácido gástrico, encontrar o suco gástrico, vai se transformar em monolaurina, que é um bactericida, vermicida, fungicida, virucida. Muito bom, virucida, só que ele é seletivo, ele não mexe na biota intestinal. Então, eu gosto do tratamento fazendo uso do óleo de coco junto. Para tratar a Helicobacter, por inclusive. quê? Porque como ele tem essa seleção de selecionar bactérias patogênicas, ele provavelmente causa uma redução suficiente do Helicobacter pylori sem trazer os malefícios da sua ausência total. Do extermínio total. Do extermínio total, né? A gente sabe que tem o hormônio é produtor o estômago é produtor de hormônios, né? E tanto o hormônio da saciedade quanto o hormônio da fome, né? O hormônio da fome é a grelina da saciedade. E a leptina, né? A leptina, o hormônio da saciedade. São produzidos pelo estômago. E já se sabe, já tem trabalhos mostrando que o Helicobacter pylori tem participação ativa na produção desses hormônios. Tanto para estimular você a comer, que está na hora de comer, quanto a te informar que você deve parar de comer. Já existe um trabalho americano
Eu não recordo o nome do pesquisador, mas esse trabalho já está na internet, onde ele mostra que as crianças americanas de hoje, pela erradicação, essa loucura de erradicar o Helicobacter pylori com antibiótico terapia, que aí é um extermínio realmente dele, parece que só 7 ou 8% das crianças americanas já tem. E ele associa isso, ele afirma na conclusão do trabalho dele, esse cientista, de que o aumento da obesidade nessas crianças é devido a isso. Da erradicação. Sim, da H. Da erradicação. Ou seja, elas não teriam mais a leptina para dizer que está na hora de parar de comer. Então elas comeriam compulsivamente. Entendeu? Aquelas comidas saudáveis, né? Entendeu? E por isso ele associa no trabalho. É muito cedo também para se chegar a essa conclusão. Nós não queremos transmitir esse tipo de informação para o ouvinte como uma coisa verdadeira. Mas já existe um trabalho científico randomizado, entendeu? Que faz sentido, com inclusive, todas as prerrogativas de um trabalho que segue toda a metodologia científica cartesiana. Mas, de qualquer maneira, já é um primeiro passo e, de qualquer maneira, é um indicativo bastante interessante que deve ser levado em conta. Existem vários indicativos de que a erradicação seria uma coisa não benéfica, porque ele tem benefícios. E a presença excessiva, provavelmente, ou a presença na falta de proteção a nível de conhecimento genômico, ou seja, de metilação do gene do câncer gástrico, do adenocarcinoma gástrico principalmente, é que teria uma ação de facilitar essa porção, digamos, maligna do Helicobacter pylori. E o Helicobacter pylori, ela sobrevive no meio mais ácido ou básico? No ácido, por isso que ela sobrevive no estômago, e esse foi um dos motivos das risadas no Congresso de Gastroenterologia que o Dr. Marshall recebeu, quando fez a apresentação. Porque a primeira coisa que ele diz, imagina que vai crescer bactéria dentro do estômago, cresce. Você entendeu? Cresce bactéria e o Helicobacter pylori está lá. Se você tiver alguma dúvida, uma informação, querer fazer alguma pergunta ao Dr. Naif Tadeu, o telefone dos estudos aqui da Rádio Mundial é o 3016 1764, 3016 1765. O senhor estava falando do coco. Obviamente o óleo de coco, então, é indicado, sobretudo para o controle, sim, a metilação Sim, aí seria um controle do Helicobacter pylori, porque ele, por ser bactericida, ele iria atacar a bactéria. No momento, e por ele ser seletivo, no momento que o volume de colônias de bactéria que tivesse presente deixasse de ser maléfico e fosse benéfico, provavelmente, entendeu? Isso é uma suposição clínica, não existe nenhum trabalho nisso, mas na clínica a gente vê isso. Percebe na prática clínica, sim, né? Essa semana eu recebi um retorno muito interessante da avó de uma paciente, uma menina de 9 anos. Ela me deu um retorno pelo telefone, pelo WhatsApp, ela me deu um retorno informando o seguinte: a minha neta está curada. Vou te contar a história simplesmente. Ela estava querendo marcar consulta no consultório, desesperada, porque a neta vomitava e tinha um problema gástrico, tinha feito endoscopia, criança, e não melhorava. E não tinha vaga para marcar consulta. E as secretárias sensibilizadas com a história da avó contando da neta, eu estou passando na recepção, elas me interpelaram e falaram: doutor, estamos com um problema aqui, então o senhor fala, porque elas sabem que eu atendo mesmo. O senhor fala com a paciente? Falei, falo. Aí ela falou: doutor, não tem vaga, arruma uma vaga para mim. Eu falei: eu não consigo mudar o tempo, né? Mas o que a sua neta tem? Isso aqui. Eu falei: olha, faz o seguinte, enquanto você não traz a sua neta aqui que não tem tempo, tenta uma coisa para sua neta que talvez você não precise trazê-la aqui. Limão em jejum? Limão, entendeu? Puro, em jejum, limão espremido puro em jejum e muito óleo de coco para ela. Ela não conseguiu a vaga para consulta, 40 dias depois, né, fez uma nova endoscopia, ausência de Helicobacter pylori, que dava positivo, né? E da ausência de gastrite, de erosão, de qualquer coisa gástrica. Com limão e óleo de coco? Limão e óleo de coco. Em 40 dias, a criança estava controlada. Eu recebi essa semana esse retorno. Fiquei muito feliz. Claro, então, veja, claro. Quando você usa métodos que a própria natureza te deu, existem motivos que a gente, às vezes, ainda não descobriu. Está entendendo? Você precisa confiar nesses métodos. Você sabe que que o ácido láurico vira monolaurina, que a monolaurina é bactericida e que ela preserva a biota intestinal. Inclusive o pH estomacal. Provavelmente. E você corrige o pH estomacal com limão. Né? Com limão você devolve a acidez do estômago. Você pode também tomar ácido clorídrico, você pode
Tem uma série de coisas, cloridrato de betaína, por exemplo, você pode mandar manipular para devolver a acidez do estômago. Porque o problema do estômago não é que ele seja hiperácido. O problema do estômago, quando ele está doente, é que ele perdeu um pouco da acidez. Ele ainda é ácido, mas não tanto quanto necessitava ser. E ainda se ministra antiácido, né, sim, doutor? Sim, isso é uma barbaridade. Bom, eu já tomei isso mesmo depois de médico formado. É mesmo? Sim, eu não vim de Marte, né? Eu também já passei por tudo isso. E falando no óleo de coco, eu quero lembrar que um dos patrocinadores aqui, a loja da Mimo, vende óleo de coco com preço absolutamente vantajoso. Aliás, eu e o Jerry, lá da loja da Mimo, criamos um kit salutes, viu, Dr. Naif? Contém um óleo de coco extra virgem, 200 ml, um sal rosa do Himalaia, fino, já moído, um cloreto de magnésio, PA, de 100 cápsulas e um óleo de peixe ômega 3, 60 cápsulas, com preço absolutamente imbatível e especialmente para os ouvintes da Rádio Mundial. Gostou do kit? Muito interessante. Muito né? interessante, porque só reúne coisa realmente de boa qualidade. 23 horas e 15 minutos, temos um ouvinte no ar, pois não, boa noite. Alô, boa noite, é doutor? Naif. Doutor Naif, inglês ou americano, não importa, não? Pois não, pois... É uma ouvinte e me chamou a atenção, porque eu não sou muito de me expor no rádio, na televisão, nem telefone, mas eu fiquei tão comovida pela primeira vez que estava ouvindo a sua pessoa, que me fez lembrar, desde quando era criança, era menina, infância, puberdade, adolescência, e através da minha mãe, da minha família, tive a oportunidade de conhecer pessoas que já estudavam, que já pesquisavam esses produtos que a sua pessoa está colocando como orientação. Então, eu estou te dando os parabéns e que isso se repita muitas vezes, estendendo, porque são matérias assim que só o senhor que é médico só sabe que, quer dizer, não é que são infinitas, mas são profundas. E nos congressos precisaria entrar, falando do sistema gástrico, isso tudo, porque verdadeiros milagres. Lógico, eu não vou falar aqui no ar, porque conheci vários casos, quando eu necessitava também, a minha mãe era orientada, me lembrou do coco, e que resolveu o problema de verminose, foi um dos problemas de verminose, e que pega aparelho do intestino, porque o aparelho do intestino, para ela ser limpa, lubrificada, é difícil. Agora o senhor tem os seus termos de médico que sabe o que eu estou dizendo. O senhor está ouvindo? Como é que é seu nome? Janete. Muito obrigado, Janete, pela sua participação. Você tem alguma pergunta, algum questionamento para o Dr. Naif? Quem está falando aqui é o João Carlos Baldan. Não, ele está ouvindo o que eu estou falando? Está sim, está aqui do meu lado, sim, com certeza. Estou te ouvindo, Janete, pode falar. O senhor ouviu tudo que eu falei ou não? Ouvi tudo. Ouviu e concorda. Ouvi e concordo com tudo que você falou. Sou muito agradecido pelas suas palavras. E realmente isso é verdade. No passado se dava coco e óleo de coco no interior para matar verme, né? Aquela história da avó que passava uma vez por ano com todos os netos, eram muitos filhos, né, e muitos netos, e a avó visitava todo mundo e fazia a vermifugação dos netos da família. Isso era uma tradição no passado. E muito disso era utilizado o óleo de coco e usado o salamarro, que é o sulfato de magnésio, né, que chamavam de salamarro na época. Que existe ainda. Sim, existe. E na detox hepatobiliar você usa sulfato de magnésio, né? Uhum. E faziam matavam os germes com a monolaurina do óleo de coco e ajudavam uma limpeza intestinal dando o purgante de salamargo. Isso é uma verdade que existia e realmente isso funciona. E isso é uma técnica até hoje que algumas pessoas utilizam. Sim, nos dias modernos, hoje com a modernidade, essa falsa modernidade que nós vivemos, isso virou uma coisa talvez que pareça obsoleta ou primitiva, né? Entendeu? Mas que funciona muito bem. E está retomando. No outro dia mesmo eu vi muito obrigado, viu, Janete, pela sua participação. Muito grato, foi bastante importante o seu depoimento. Até recentemente eu vi no Facebook, o pessoal faz
a indicação da limpeza hepatobiliar mesmo, Sim, por intermédio do sal amargo, com maçã, né? Sobretudo maçã durante uma semana. A maçã, ela praticamente está sendo retirada modernamente, porque o que se quer? A fase da maçã, que era dado suco de maçã 7 dias para essa limpeza, a finalidade era dilatar a via biliar para que esses cálculos pudessem migrar em direção ao intestino. Eles desembocariam no duodeno, e a diarreia é para não dar um ilho o paralítico através de cálculos que vão obstruir o intestino, porque são muitos cálculos. Então, por isso que você faz a diarreia. Só que o suco de fruta, ele tem o problema, mesmo sendo da maçã, que não tem um índice glicêmico tão alto, mas quando você faz suco, ele passa a fazer uma glicação. A sua glicemia vai muito rápido, ela sobe muito rápido, tem um índice glicêmico alto, na forma de suco. Então, hoje, já estão usando o ácido málico, que é a porção da maçã que interessa para fazer a dilatação da via biliar. Então, hoje você toma ácido málico durante 6 dias, dilata a via biliar, depois provoca uma contração rápida nela, ingerindo uma quantidade grande de azeite. Isso tem no site da Uda Clark, se eu não me engano, tem toda a descrição disso, né? E depois você toma o purgante, você passa esse dia em casa, sentado no vaso. Com certeza, expelindo pedra para tudo quanto é lado. Mas sai uma quantidade de cálculos muito grande realmente. E cálculos que tem muita bactéria, isso aqui é interessante. São cálculos extremamente bacterianos, eles estão com colônias de bactérias. O programa Salutes também tem o patrocínio do Cognitus, o Centro de Estudo Livre de Desenvolvimento da Consciência, que fica na Avenida Ibijaú 331, Conjunto 91, em Moema. O telefone do Cognitus é o 3578-5241. 3578-5241, com uma série de atividades na área da realização espiritual e da consciência. 23 horas e 20 minutos, temos mais um ouvinte no ar, pois não? Boa noite. Boa noite, aqui é o Renato, da cidade de Louveira, perto de Jundiaí. Pois não, Renato, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Eu não peguei o nome do médico que está do teu lado. Dr. Naif, N-A-I-F. Dr. Naif, a pergunta é para ele. Pois não. Esofagite de refluxo. Tenho uma crise agora atual, já estou com 80 miligramas de esomeprazol e ela está difícil de passar. A gente pode dar uma risadinha no ar ou não? Pode. Pode, né? Como é que você chama? Eu me chamo Renato. Renato, boa noite. Boa noite. Eu conheço bastante a tua cidade. Hoje à tarde eu tive o prazer de operar uma conterrânea sua, inclusive. Hoje eu operei uma paciente de Louveira. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem refluxo, você já diminuiu a acidez do seu estômago, mas ele ainda continua ácido. Não há tão ácido suficiente para fechar a válvula e você não ter refluxo. O que tem que ser feito? Tem que se devolver essa acidez para o seu estômago. Isso é que precisa ser feito. Você consegue fazer isso do mesmo jeito que nós já falamos no começo do programa, com suco puro de limão. Só que o suco puro de limão, ele vai corrigir essa acidez. O remédio que você toma, ele elimina, ele acaba com essa acidez. Então, quando você toma, na hora, você adora o remédio porque dá aquela sensação de bem-estar. Só tem um detalhe, quando você perde a acidez gástrica, você viu que a gente estava comentando que o Helicobacter pylori é uma bactéria estranha, diferente, porque sobrevive no meio ácido. O meio ácido é uma barreira bacteriana. Ele não deixa nem entrar bactéria no seu intestino, que não deve entrar quando você come a bactéria, que nós comemos muitas, e nem deixa, num refluxo eventual, bactérias do intestino subirem pelo esôfago e migrarem por continuidade para a árvore respiratória. Você vai ver cada vez mais pessoas idosas morrendo de pneumonia dupla em função de acabar com a acidez do estômago. E isso faz refluxo, dá pneumonia unilateral, o paciente é internado, fica deitado, aumenta a dose do antiácido porque está internado, por causa do estresse do hospital. E aí piora faz mais refluxo, o quadro ainda. Faz uma pneumonia do outro lado e uma infecção generalizada. Isso vai continuar, entendeu? Agora, o que precisa entender... Não dá para ficar brincando de usar limão e tomar antiácido, né? Você vai fazer uma coisa ou outra. Ou você vai abraçar o capeta, ou você vai resolver o seu problema de uma forma natural. O que você não pode é ficar mudando de medicação. Eu já tive paciente que tomava o limão
Que tomava mas Zolzol. achava que não podia largar logo o medicamento. Então, não tem jeito, porque um corta o efeito do outro. Aí vira uma guerra lá dentro, você continua com um pH indevido de 4, 4,5 ou 5 no estômago. O pH do estômago é 2, 2,5, né? E o pH do esôfago é 6,5. Então, por isso que um pH de 4 no estômago, quando sobe, para o esôfago é muito alto. Moral da história. Limão. Larga tudo que você toma para o estômago, não tome nada. Tome 2 limões espremidos puros, sem água, de manhã em jejum. Aí tome tudo que você tem que tomar, menos remédio para estômago. E faça isso meia hora antes de cada refeição, 1 limão. Se o seu refluxo for muito severo, você pode repetir isso antes de dormir. Mais uma dose de limão, não tem problema. Em 3 dias, eu te garanto que você vai estar melhor. Pode dar o retorno para o João no teu site? Como é que você tem retorno? Pode ser no site, no e-mail jcbaldan@gmail.com. jcbaldan, BALDAN@gmail.com. Eu tomo a liberdade de falar isso porque limão não faz mal para ninguém, entendeu? Então você pode usar tranquilamente, não é nenhuma leviandade eu estar te falando isso, eu não estou te prescrevendo nenhum remédio. Estou te mandando tomar o suco da única fruta da qual se deve fazer suco e que não tem problema de glicação. É só limão e tomate, são as frutas que você toma suco e não glica, né? E aliás, no meu site mesmo, você pode entrar, www.jcbaldan.com.br, fala que esses remédios, essa linha de remédios que você está tomando, causam, no longo prazo, demência. Já existe um estudo científico que causa demência. E ele é um dos segundos ou terceiros medicamentos mais vendidos no planeta. Dr. Naif, estamos chegando ao fim, né, Pedro? Esse assunto é muito interessante, né? Vamos fazer um outro programa sobre isso, né? Estava conversando que você estava me chamando para o programa e, inclusive, uma paciente muito querida comentou, né? Olha, por que vocês não falam do estômago, do Helicobacter pylori, entendeu? E coincidentemente, né, você... A gente entrou com a pauta e foi maravilhosa. Muito interessante. E precisamos de mais tempos para tratar desse assunto, mas nosso tempo está encerrando. As pessoas que quiserem entrar em contato comigo, o telefone da clínica é o 5594-7736. 5594-7736. O meu e-mail é jcbaldan@gmail.com. Muito obrigado, Dr. Naif, pela sua participação. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Agradeço a participação dos ouvintes. Até breve, até proximamente. Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com você, com seus ouvintes, sempre muito bem antenados, muito bem informados e sempre desejosos de evoluir, né, nessa medicina onde nós observamos o paciente como um todo, né, e não separadamente nos sistemas ou nos órgãos, mas vemos o paciente de uma forma geral. E eu acho que isso traz um tratamento mais adequado e com menos efeitos colaterais, principalmente, né? Muito obrigado pela participação. Com os trabalhos técnicos do Pedro, encerramos aqui mais um Salutos. Boa semana a todos. Até o próximo sábado. Termina aqui o programa Salutes. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico João Carlos Baldan.